Olá, minhas amigas e meus amigos que se encontram no Mato Grosso do Sul para participar do terceiro Conafor. Eu sou Maria do Rosário, sou professora da rede pública no estado do Rio Grande do Sul e sou deputada federal. E aqui, na Câmara dos Deputados, integro a comissão que debate o PNE, o Plano Nacional de Educação. Eu me dirijo a vocês com extremo respeito e consideração por acreditar que o trabalho desenvolvido por essa ação formativa contribui para uma educação pública de qualidade, democrática, nos termos que a Constituição Federal inaugurou em 88. E essa é uma luta constante da gente. Eu quero cumprimentar de modo especial a professora Nina, que é do trabalho da Acergs no Rio Grande do Sul, que eu a conheço. Um trabalho com especialistas, com supervisão, com orientação, com inspeção escolar, luta importante pela qualidade da educação básica brasileira. E também a professora Maria Júlia, que participa deste evento e muito apoiadora das entidades que compõem o trabalho realizado para o Conafor e a própria Acergs. Eu quero falar com vocês sobre a importância do Plano Nacional de Educação, que vocês conhecem bem. Afinal de contas, é o principal instrumento de planejamento da educação brasileira. E é uma luta histórica. Desde os pioneiros da educação, nós temos a vontade de um Brasil que esteja integrado por metas comuns para o seu desenvolvimento a partir do direito à educação garantido para todas as crianças, todos os jovens ao longo de toda a vida. O nosso desafio ao estarmos elaborando esse novo Plano Nacional de Educação para a vigência 2026-2036 é avaliarmos também aquilo que nós conseguimos realizar no plano em vigência a partir de 2014 até os dias atuais. E as dificuldades não são poucas. É importante também destacar que a gente consegue avançar na educação quanto mais a democracia for assegurada. E também um conceito de Estado que cumpra o seu papel na relação com a sociedade. Toda vez que chega a ideia de um ajuste fiscal que corta recursos da educação ou que retira o protagonismo dos educadores e educadoras e da comunidade escolar de um modo geral, a educação perde. Entre 2014 e 2024, nós vivenciamos um período de turbulência política muito grave no país. E este período foi também o da redução de recursos importantes no orçamento do Ministério da Educação. Ao mesmo tempo, neste período, a gente fez uma luta importante como educadores e educadoras e também aqui no Congresso Nacional, para garantir o novo Fundeb, o Fundo Nacional de Educação, em novas bases, com uma participação maior da União Federal, além dos estados e dos municípios. E isso tudo pode dar frutos muito importantes em termos de garantias do financiamento, mas os desafios são enormes. Afinal, nós cumprimos parcialmente, muito parcialmente, as metas do PNE que está em vigor. E quando olhamos para o futuro, temos desafios enormes para cumprir, para garantir o acesso, permanência na educação e também a valorização de educadores e educadoras e de profissões que participam da vida educacional, como as profissões de orientação educacional, supervisão e inspeção, que são fundamentais para a qualidade da educação básica. Vou destacar alguns eixos para vocês do trabalho que a gente pensa para o PNE do próximo período e que estão em debate aqui na Câmara dos Deputados. O primeiro é a universalização do acesso e da permanência escolar. E vamos lembrar, né? Começa na creche e vai, no nosso caso, até o final da educação básica, ou mesmo, porque o PNE trata também da educação profissional, do ensino superior, da universidade, da graduação, pós-graduação, de um modo geral. Mas a gente que está muito focado na ação formativa também para a educação básica, precisa compreender cada vez mais o encadeamento de todo esse sistema. Afinal, nós temos não apenas números e indicadores de estudos, mas a nossa vida como professores e professoras mostra claramente que as crianças que vivem a creche e a educação infantil têm um desempenho, uma vida escolar muito mais feliz ao longo do ensino fundamental e do ensino médio. E, portanto, o encadeamento de todas essas etapas, a garantia de que elas sejam bem realizadas na vida da criança e professores e professoras, educadores e educadoras muito valorizados, é fundamental para que a educação tenha os resultados positivos, tanto para universalizar o acesso quanto a permanência na escola. A melhoria da qualidade da educação básica, eu diria que está vinculada a essa dimensão também. E aí eu quero refletir com vocês que ao longo dos últimos anos a gente fez um trabalho importante para que cada professor e professora
tenha formação para ministrar aulas, fazer a docência daquela turma que está diante de si, nas séries iniciais, na educação infantil, ou também no currículo estabelecido por diferentes disciplinas escolares, geografia, matemática, português. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Ao mesmo tempo que a gente fez esse movimento, nós tivemos a precarização de planos de carreira e temos cada vez menos uma construção de política pedagógica na escola, o que só se faz com orientação e supervisão. Portanto, os sistemas de educação terem em conta a importância da supervisão na vivência escolar, para construir o projeto pedagógico da escola e trabalhar na sala de aula com as crianças e jovens, é um elemento fundamental. A gente tem, portanto, na melhoria da educação básica, uma meta do PNE, mas para conseguirmos alcançar essa meta, nós temos que ter valorização dos educadores e educadoras, construção de melhores ambientes escolares, inclusive de infraestrutura, e uma vivência que assegure também, dentro do sistema educacional, a hora-atividade do professor e professora e o acompanhamento da supervisão escolar através das redes de educação. Portanto, valorização dos profissionais de educação é um elemento, especialistas no trabalho. Todos e todas acompanharam que ao longo dos últimos anos a Câmara dos Deputados também votou uma lei para inserir na escola psicólogos e psicólogas escolares e assistência social. É um projeto e é uma lei importante, mas isso não supera e não é a mesma coisa que a orientação, que a inspeção e que a supervisão escolar. Como professor e como pedagoga e mestre em educação, eu quero dizer para vocês que a supervisão, do meu ponto de vista, é a organizadora do projeto pedagógico, decidido como comunidade e trabalha os projetos específicos que adentram essa dimensão pedagógica, porque a pedagogia não pode ser algo fechado, ela tem a ver também com o objetivo que a gente tem do bom desenvolvimento da construção do conhecimento, da aprendizagem, dos conteúdos e da vida que a gente trabalha no cotidiano da escola e da comunidade. A gestão democrática da escola também tem sido muito atacada, esse é um dos pontos do PNE. Assegurar que as pessoas participem é fundamental. Isso tudo também se faz com financiamento direto da educação, e eu acho que um dos sistemas que nós gostaríamos de implementar melhor no PNE é o do dinheiro direto da escola, um programa que é do Ministério da Educação e que apoia as direções de escola na realização do seu trabalho, além de, obviamente, a garantia dos recursos educacionais no padrão constitucional. Agora, tem um aspecto aqui que a gente precisa trabalhar de forma muito objetiva. Nós precisamos, além da educação do ensino fundamental, da educação infantil e do ensino médio, trabalhar a educação básica como um todo e também perceber a educação de jovens e adultos como algo que tem que estar integrado cada vez mais na vida escolar. Eu tenho para mim, eu acredito, que as escolas de educação básica, quando estão abertas também, em turno inverso ou à noite, por exemplo, ao mesmo tempo que trabalhem cada vez mais para uma educação em tempo integral, com recursos que sejam ampliados, obviamente, para oficinas e para o trabalho pedagógico, para ocuparem mais os espaços da escola, também podem e deveriam até terem estruturas para a educação de jovens e adultos, sobretudo no turno da noite. Isso porque quando os pais e mães que têm na sua história de vida um déficit educacional vão para a escola, isso incentiva enormemente as crianças e jovens a continuarem a sua trajetória formativa e a sua presença na escola. Por isso, foi com essa preocupação, com esse conjunto de preocupações e, sobretudo, olhando para a questão dos especialistas, dos gestores, dos professores, de representantes de entidades, que nós fizemos uma reunião importante de audiência pública sobre o PNE em Porto Alegre, e naquele momento a SERC se pronunciou, a professora Nina e a professora Maria Júlia, que têm sido fundamentais nesse processo, apresentando a necessidade de reconhecer e valorizar todas as profissões da educação. O nosso desafio é implementarmos o PNE, é garantir o financiamento necessário, reduzir as desigualdades regionais, valorizar cada um e todos os profissionais, as profissionais de educação e compreender que a escola está num contexto muito complexo de sociedade. O PNE nesse ano vai inaugurar um aspecto que não tinha no anterior e tampouco no anterior ainda, que é a educação digital. Nós precisamos trabalhar com as crianças a responsabilidade e o conhecimento para adentrarem o mundo digital de uma forma responsável e segura.
ao mesmo tempo que a gente busca que as plataformas tenham um regramento, por outro lado, a autoproteção, o cuidado no navegar na internet sempre terá também um lugar importante a desempenhar, sobretudo a partir da escola, que tem que estar dialogando com novas tecnologias, não apenas através do encanto que elas possam produzir como um projeto pedagógico ou didático, mas também, porque foi muito importante, com a proibição dos celulares dentro da sala de aula. E no recreio, as crianças voltaram a olhar uma nos olhos das outras, prestar atenção na professora, e isso tudo enfrenta adoecimentos psíquicos muito graves. Então, eu concluo dizendo a vocês que o PNE 2024, 2034, agora 2026, 2036, é um chamado à ação, à mobilização. Ele é mais do que uma lei, é mais do que um plano de metas. Ele tem que ser um compromisso de cada ente federado, municípios, estado, união, mas também da sociedade, de pais e mães, de famílias, de educadores e educadoras, porque todo o nosso plano para uma educação de qualidade vai constar do PNE, mas depende da gente garantir que o Brasil viva uma estabilidade política, econômica e o fortalecimento das nossas instituições e da democracia, para que o plano seja observado passo a passo, ano a ano, e não somente lá em 2036, os educadores daquele período futuro venham a olhar para o que fizemos e dizerem: cumprimos isso, não cumprimos aquilo. Todo plano de meta, seja na vida, seja no âmbito do Estado ou da sociedade, precisa de acompanhamento cotidiano. E este acompanhamento vai valer não apenas para a União, para os estados que terão seus planos estaduais, para os municípios, para as escolas e para a vida de cada um e cada uma de nós que ama a educação. Um forte abraço para vocês, um bom encontro e viva a educação brasileira e o novo PNE.